Olá, seja bem-vindo à aula introdutória. Se você clicou aqui é porque tem interesse em aprender em algo diferente do que encontramos em outros cursos. Essa aula é sobre magnetismo e vitalidade, uma introdução muito importante para compreender o caminho de estudo e desenvolvimento dentro do que nós fazemos no treinamento do caminho magnético e também da formação hipnoterapeuta Arqueus. Então, seja bem-vindo ao Instituto Arqueus. E para começar, nós vamos fazer uma pequena introdução sobre mesmerismo. A palavra mesmerismo vem de Franz Anton Mesmer, que viveu entre 1734 a 1815 e redescobre um método de tratamento que já era praticado por Paracelso, conhecido na Idade Média. Então, Mesmer usou a expressão magnetismo animal. A palavra animal, ela está ligada à alma, ânima, animado. Isso quer dizer que é algo natural e que está em harmonia com as energias da natureza. A utilização do animal dirige a atenção para a existência de um contato imediato, que é justamente despojado de superestruturas impostas pelo pensamento. O magnetismo é uma disciplina participante que nós até poderíamos explicar usando o paradigma atual quântico, entrelaçamento entre o operador e o sujeito. Então, durante a vida, Mesmer ora era considerado gênio, ora charlatão. Naquela época, ninguém tinha ideia que a própria medicina oficial depois utilizaria terapêuticas derivadas diretamente das ideias daquele visionário, como a hipnose, a sofrologia, o eletromagnetismo, entre outras. Então, entender a importância de Mesmer na utilização da hipnose e do magnetismo nos dias atuais é poder olhar para o passado com respeito. Nós precisamos compreender as razões da hostilidade daqueles médicos e das gerações futuras quanto à terapêutica magnética. E para isso nós precisamos recuar às origens da medicina ocidental. Então, antes do século XVI, os tratamentos, as curas encontravam-se estritamente ligados à superstição, à religião, utilizavam orações, amuletos, sacrifícios que eram considerados promotores de cura. Depois que veio o hábito de utilizar os recursos do mundo vegetal e animal, e também virtudes curativas eram atribuídas a certas substâncias de origem animal e até humana. Com Hipócrates, que abre-se uma nova era. A medicina hipocrática esforça-se em precipitar a crise, para que o organismo possa libertar-se do mal no momento que esse ainda não mina por completo. Então, entre 1493 e 1551, começa a Revolução Médica, com a introdução do uso generalizado de medicamentos químicos. Então, quando Mesmer tenta alterar a medicina da sua época, seria como renegar os progressos realizados desde Hipócrates, que já na época utilizavam produtos farmacêuticos cada vez mais numerosos com o objetivo de abafar ou evitar a crise, visto que o magnetismo proporciona ao contrário, efeitos benéficos pela precipitação da crise, como as convulsões e as transpirações. Também os inimigos do pai do magnetismo afirmavam que a famosa descoberta seria impossível de controlar cientificamente. Os médicos da época não conseguiam conceber o destino dos doentes que ficariam nas mãos de quem não possuiria conhecimentos médicos. Consideravam como uma afronta a venerada profissão, com exceção de alguns médicos que consideravam o magnetismo como um recurso terapêutico e queriam que somente os médicos pudessem vigiar o seu emprego. Então, a indústria farmacêutica foi também sempre aliada contra uma forma de cura sem precisar utilizar medicamentos. Mesmer teve vários êxitos, mas entre esses, ele curou uma jovem que sofria de cegueira psicossomática. E o caso causou escândalo, porque ela se apaixonou por ele e os inimigos de Mesmer aproveitaram a oportunidade e redobraram seus ataques. Isso foi ilustrado no filme de Mesmer que vocês podem ver.
Mesmer também, depois de vários eventos importunos, perde a popularidade. Mesmo com vários êxitos, os inimigos conseguem determinar que os efeitos curativos são efeitos de sugestão. Mas apenas uma pessoa afirma a necessidade de prosseguir com as pesquisas no quadro da medicina por toques. Então, o reconhecimento de Mesmer veio somente 3 anos antes da sua morte, com o convite para ocupar a cadeira da Faculdade de Medicina de Berlim. Antes disso, Mesmer saiu totalmente pelo corte da verba que recebia do rei naquela época e também a falta de apoio. Então, Mesmer deixou uma semente, a lição mesmeriana foi retida por homens que se preocupavam realmente com a cura de seus semelhantes. Tanto que um hospital mesmeriano em Berlim foi aberto e o magnetismo até seguiu na França, Inglaterra e na Índia. Depois de Mesmer, alguns dos seus discípulos continuaram nesse trabalho de pesquisa e tratamentos, utilizando o magnetismo, como o famoso Marquês de Poissy, que assim ele não usou mais aquelas tinas que Mesmer utilizava e passou a magnetização direta. Ele deu ênfase a algo que Mesmer já havia descoberto, não deu tanta atenção, que era o sonambulismo provocado, e também observou o fenômeno de clarividência desencadeada pela magnetização. O naturalista Deleuze seguiu com a magnetização direta também, com passes magnéticos. Confirmou o sonambulismo magnético também. O Barão de Potet estudou mais demoradamente o magnetismo e manifestou capacidades magnéticas muito convincentes aos médicos parisienses. Eliotson explorou depois a anestesia magnética em seu hospital mesmérico em Londres. Vários doentes se beneficiaram das intervenções cirúrgicas indolores. Mais tarde, o Dr. James Esdale, em Calcutá, segue também aplicando em vários doentes a anestesia magnética. O suíço Charles Lafontaine contribuiu para a elaboração das teorias mesmerianas. Uma de suas múltiplas demonstrações que efetuou em Manchester está na origem dos trabalhos do Dr. James Braid, que vai aperfeiçoar essa técnica que seria próxima do magnetismo, mas ao qual pode se considerar como método de hipnose. Os círculos médicos franceses se interessaram seriamente no assunto, dentre eles Charcot. Depois de uns 10 anos da morte de Mesmer, uma comissão de inquérito por unanimidade exprimiu um parecer favorável sobre as curas do magnetismo, com um volumoso relatório depositado na Academia de Medicina em 1831, sugerindo as pesquisas sobre o magnetismo. Mas um dos acadêmicos, Dr. Castell, estimou que o conteúdo faria correr risco e comprometer os conhecimentos psicológicos adquiridos e insurge-se contra essa publicação. Vários médicos magnetizadores continuaram a fazer a anestesia magnética e durante os 10 anos conseguiram fazer cirurgias com sucesso utilizando magnetizadores anestesistas. Então, depois de um tempo veio um inquérito e acabou levando o magnetismo para a lama. O magnetismo foi perseguido, entraria na clandestinidade até a segunda metade do século XIX e os adeptos teriam que prosseguir as pesquisas solitariamente e contentar-se com as curas às escondidas. O sonambulismo provocado, a hipnose, até os fenômenos de clarividência magnética proporcionariam agora experiências devidamente subvencionadas e o magnetismo propriamente dito permaneceria banido dos hospitais franceses. Um dos corajosos facultativos que continuou com os trabalhos foi o Dr. Moulin. Publicou em 1869 o Tratado Elementar Teórico e Prático do Magnetismo. Ele descobre que as curas operadas pelo magnetismo se explicam pela ação direta de um fluido magnético exercendo sobre as células. Moulin respondeu aos inimigos do magnetismo sobre as insinuações que a sugestão e a autossugestão estavam na origem dos fenômenos magnéticos. Ao Dr. Moulin pertence o mérito de ter esclarecido a razão profunda de uma cura obtida por intermédio do magnetismo. As suas conclusões
seriam confirmadas por alguns pesquisadores do século XX, como as células do organismo humano, da mesma forma que as células dos animais, das diferentes espécies vegetais, extrairiam das irradiações magnéticas e compensação para o desaparecimento parcial ou total da sua energia vital habitual. Muito bem, nós vamos continuar com a aula introdutória. Eu vou estar aqui junto com o material explicando para vocês primeiramente sobre o tripé evolutivo. O que acontece? Nós temos muitas pessoas que querem muito, falam muito sobre a questão da comprovação científica sobre a prática do magnetismo. E eu quero introduzir isso para vocês para poder entender que não existe a ciência contra a espiritualidade ou a espiritualidade contra algo. Existe um tripé evolutivo que é o significado disso, de um trabalho em conjunto, tá? Então, para a gente ter uma base sólida, poder trabalhar e compreender e continuar estudando, nós precisamos que a filosofia, a ciência e a espiritualidade trabalhem juntas, tá? Então é importante a gente compreender esse tripé evolutivo. Então, a ciência, ela vai tornar a filosofia mais pragmática, ok? Por sua vez, ela torna a espiritualidade, a prática da espiritualidade, qualificada e consciente. Para que não se viaje muito na maionese, né? Cria-se coisas, porque a gente sabe que para quem estuda hipnose existe muita sugestão, existe talvez uma tendência, né? Até uma ilusão de alguma coisa. Então, para que a gente não comece, né, a ter essas ilusões, essas sugestões, nós precisamos de base também de trabalhos que possam ser documentados, né, pesquisados com seriedade, para que torne aquele trabalho ali mais fiel possível, né, à intenção do que deseja se fazer. Então, aqui no Brasil nós temos documentação de trabalhos feitos com magnetismo muito dentro da prática do espiritismo. Então tem o Jacomelo, que é uma das pessoas mais famosas, né, no Brasil da prática do magnetismo, dos passes, né, do aquele magnetismo fiel, e eles fazem esse tipo de documentação. Eles têm esse trabalho só com magnetismo animal puro e documentam casos de tratamentos e tudo mais. Só que está dentro dessa linha mais espiritualista, né? Então a proposta que a gente traz aqui para todos é compreender como a utilização do magnetismo influenciou também a parte da prática da hipnose e como pode-se voltar a utilizar a ideia do magnetismo dentro da prática da hipnose. O que tem de diferente nessa questão? Porque houve um rompimento, né? Houve aquela parte que se moveu para um caminho, o magnetismo para a espiritualidade muito forte dentro do espiritismo, e houve a quebra, né, com a introdução do hipnotismo. Então foram feitos encurtamentos, né, da indução hipnótica. No início lá eles faziam os passes magnéticos para introduzir a pessoa, né, para fazer com que a pessoa entrasse num estado modificado de consciência, vamos dizer assim, aquela conexão inicial onde ela poderia trazer informações sobre o próprio ser e tudo mais. Então o magnetista, ele fazia aquela introdução, aquela primeira conexão, os passos para que a pessoa entrasse nesse estado diferente. O que mais tarde foi quebrado, né, com o Brad, que começou a fazer um caminho mais curto, mostrando uma luz, um pêndulo, um olhar fixo para algum lugar, e aí foi perdido aquela primeira conexão, né, do toque, do olhar magnético para que a pessoa entrasse naquele estado. Nós precisamos entender o porquê que nós voltamos a querer estudar isso e o que foi perdido com isso, com a falta dessa primeira conexão, né? Então o magnetismo, ele traz a ideia da gente entender que nós somos participativos. O terapeuta
se trabalhando, entrando em conexão com aquela pessoa, vai fazer parte também do resultado da terapia em si. Então, utiliza-se o próprio estado da pessoa, a conexão do terapeuta, para caminhar juntos num resultado positivo daquilo que se pretende fazer, né? Então, essa conexão que a gente está querendo fazer com que as pessoas compreendam como acontece e como ela é importante saber para que o efeito, né, o movimento que se faça seja muito mais profundo do que simplesmente uma técnica, utilizando uma técnica específica de hipnose. Então, para iniciar, eu resolvi fazer esse início do tripé evolutivo para aquelas pessoas que são mais racionais e querem muito justificativas e comprovações. Então, existe a ideia de querer se documentar tudo, de querer falar, olha, existe terapia que é feita assim, assim, e o resultado é assim. Então, há uma necessidade de se caminhar em conjunto. A ciência precisa dar o apoio tanto para a espiritualidade quanto a filosofia e cada uma delas trabalhar em conjunto, né? Então, a espiritualidade, por sua vez, ela vai inspirar e elevar a filosofia. Ela vai dar esse apoio à filosofia e propõe à ciência já um desafio transcendental. Então, a filosofia ela já traz, né, ela horizontaliza e democratiza a espiritualidade, ela ensina a pensar. O que acontece? Se a gente entra muito numa coisa, por exemplo, eu quero só fazer algo e entender que um fenômeno aconteceu espiritual e aquilo ali, eu posso estar me sugestionando, né, criando talvez uma ilusão em cima daquilo ali, e simplesmente acreditar no que eu estou vendo. Se eu tiver uma base filosófica, eu aprender a pensar e a olhar para aquilo ali de uma forma mais pé no chão, com base também de querer, ok, eu vou estar trazendo esse pensamento, eu quero pensar por mim mesmo, entender essa situação e ter uma base de estrutura, né, de pesquisa, de relatos, de documentação, eu vou levar ao trabalho do magnetismo mais a sério, um pé no chão, trazer aquilo para as pessoas de uma forma muito mais redonda, né? Muito mais de compromisso com a verdade em si, entende? Então esse tripé evolutivo ele vai oferecer essa estrutura, né? Então a filosofia ela já oferece à ciência o poder de propósito, né? O processo de empoderamento. Então esses três devem caminhar juntos, eles devem ter esse propósito de dar essa base de estudo, de pesquisa para quem pratica magnetismo. Então, a ideia da prática do magnetismo dentro da hipnose em si, né, saindo lá do aspecto dentro de uma religião específica ou de uma crença específica, é justamente poder dar essa pesquisa mais ampla, abrir a todas as pessoas com diferentes religiões e crenças para que elas possam falar, ok, nós temos aqui uma estrutura de tratamento que é possível estar colocando dentro da terapia, por exemplo, da hipnoterapia, que os terapeutas possam estar utilizando no seu set terapêutico. Então, o hipnotista que se desenvolve e aprende a observar que dentro daquele estado ampliado, modificado de consciência da pessoa, ela vai também ter uma leitura do seu próprio inconsciente e do inconsciente do terapeuta. Então ela vai perceber não só dentro do transe, mas antes daquilo, né? Eu sempre falo para os alunos que depois que você abre uma porta do conhecimento, do entendimento, a própria energia vai fluir para que essas pessoas comecem a vir para o seu consultório e talvez até modifique as características daquelas pessoas que estão te buscando, né, como terapeuta, ou aumente também a proporção de clientes que você tinha, né, do passado para depois que se abre essa porta. Então, eu sempre falo assim, quando você está preparado para algo, aquilo ali vai vir para você. Então, um terapeuta que estuda magnetismo, ele já vai saber lidar com certos fenômenos, por exemplo, com pessoas
vai ter uma visão diferente para certos problemas, né, que as pessoas trazem até ela. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade magnética muito forte, uma sensibilidade a tal ponto que elas entram em desequilíbrio devido a essa sensibilidade. Elas percebem as coisas de uma outra forma e, por vezes, né, de uma crença específica ou de uma forma muito lógica, racional de pensar, elas sofrem porque o inconsciente quer mostrar algo, né, o ser dela quer mostrar algo, e ela bloqueia aquilo ali e começa a ter sintomas específicos. Então, o terapeuta magnético, ele vai conseguir mais facilmente observar o que está acontecendo ali, essas características, vai entrar em conexão com aquilo, vai também se perceber naquilo ali. Então, eu sempre falo que o estudo do magnetismo, o treino do magnetismo vai te deixar mais sensível, vai aprimorar seus dons e habilidades que antes você não conhecia, né? Então, uma pessoa que começa a praticar magnetismo e leva atenção para essa prática, para essa sensibilidade maior, ela vai às vezes fazer, por exemplo, um atendimento e vai já perceber anterior a pessoa abrir a boca para falar alguma coisa, né? Ela vai ter uma leitura mais completa daquele ser que está ali na frente. E para que isso aconteça de uma forma equilibrada e certa, o terapeuta, aquele que está desenvolvendo esse trabalho, ele precisa se desenvolver, ele precisa criar a compreensão do que é o magnetismo, de como que o magnetismo atua nas pessoas, como que isso acontece, como que isso influencia nos nossos relacionamentos, no nosso destino, naquilo que a gente atrai para a vida, naquilo que a gente repele também. Então eu digo que o magnetismo ele traz como se fosse uma afinação de um instrumento, né? Você vai ficar mais afinado, vai perceber melhor as coisas. Então essa compreensão de como o magnetismo atua, como você se desenvolve, vai te dar uma bagagem que o teu cliente vai perceber isso de forma inconsciente. Ele vai comunicar com isso. O que ele está buscando vai ser atraído por você. Então você não vai precisar fazer tanto esforço para ir atrás de pessoas para o seu consultório, mas elas vão começar a chegar para você porque você já está preparado para aquilo ali. Então os desafios talvez vão ser maiores, mas é um campo que vai se abrir para você, até como desenvolvimento pessoal, para que você entenda melhor a vida e possa ajudar melhor no trajeto, né, de terapia das pessoas, tá? Então, esse estudo todo ele tem base principalmente na parte filosófica, por isso que eu falo, os três devem acompanhar. A parte filosófica ela vai trazer uma leitura, né, de pensamento que vai lhe dar base para compreender a evolução da humanidade, como os aspectos do pensamento evoluíram, como isso tudo tinha mais fácil de compreensão lá atrás, porque era algo mais natural. Hoje em dia nós temos os processos de comunicação, né, da internet, celular e tudo muito mecânicos, equipamentos e tudo mais, então a gente deixou de se conectar com a natureza, com aquele algo natural que nós temos, a nossa parte intuitiva, né, deixar vir a percepção. Então isso é importante nós compreendermos e também para poder auxiliar o outro, porque dentro da hipnoterapia nós precisamos que a pessoa entre no estado passivo e permissivo. Isso é, ela tem que estar mais em contato com a sua parte natural, intuitiva, do que elaborar muito na parte lógica. O lógico, o racional, aquela parte que questiona, duvida, ela vai atrapalhar no transe hipnótico, ela vai bloquear. Então a pessoa não vai conseguir fazer um caminho tão profundo assim e descobrir as coisas internas que atrapalham a sua vida. Então, compreender isso, trazer a filosofia para a sua vida, vai te deixar mais aberto aos argumentos, às questões do pensamento, para poder lidar e entender como fazer com que aquela pessoa compreenda, confie em você e faça aquele caminho terapêutico. Tá? Então, uma das bases de todo esse conhecimento é o hermetismo, né? Então, a filosofia hermética. Eu aconselho quem deseja estudar mais a fundo a ir e buscar o livro Caibalion, tá? Esse livro ele vai trazer um estudo dentro da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia.
Então, eu vou falar resumidamente aqui sobre isso, tá? Mas vocês encontram melhor nesse livro, e eu sempre falo, o estudo, a leitura é necessário para quem quer entrar nesse mundo aí. Então, nos primeiros tempos existia uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, ao qual era conhecida sob o nome de Caibalion, cuja significação exata se perdeu durante vários anos. Tá? E esse ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens, a quem foi transmitido de lábios aos ouvidos, que eles dizem, né? De uma pessoa para outra, desde muitos séculos. Eram preceitos que constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de do domínio dos elementos materiais. Então, esse livro, né, são os 3 iniciados de Caibalion. Ele fala que entre os grandes mestres do Antigo Egito existiu um que proclamava o mestre dos mestres. Então, não se sabe se era um ou se era alguns, né, nesse formato. Então, tem algumas coisas que dá-se a entender, né? Então, esse foi conhecido como Hermes Trismegisto. Então, ele foi considerado como o pai da ciência oculta e fundador da astrologia, que descobriu a alquimia, tá? E nós temos uma frase que é interessante, essa frase é de Edward Carpenter. Então ele quer dizer que você pode ser uma dessas pessoas que levam o conhecimento verdadeiro e profundo, que passa, né, de ouvido para ouvido, esse conhecimento que não pode se perder. Então o estudo é muito ligado ao seu desenvolvimento, né? A criar uma estrutura de pensamento que não é para todos. Então, poucas pessoas, eram círculos fechados, né? De pessoas que realmente conseguiam captar a ideia e passavam a ideia adiante. Então, essa frase desse Edward Carpenter, ou não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século nessa escura caverna, nesse tempo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar essa divina chama. Quer dizer, se você detém o conhecimento, é importante que você passe adiante, né? Que você continue a chama, não deixe ela ser apagada. Né? Então, o conhecimento não deve ser detido por você. Eu sei das coisas e fica aqui comigo. Ele deve ser continuamente passado adiante. Eu sempre falo nos cursos que nós devemos nos tornar o exemplo em si, tá? Então, na tradição, transmitir é a etimologia da palavra Caibalion. Quer dizer, você vai continuar a manter essa chama acesa. Então, nós devemos muito a esses seres que mantiveram, né, esses conhecimentos de alguma forma. O conhecimento verdadeiro e profundo é considerado aquele que, que ao ser colocado na sua vida vai te tornar um ser humano muito melhor. Então, como dizia já Platão e os grandes mestres da filosofia, o conhecimento só é útil quando te torna melhor. Tá ok? Então, como Hermes Trismegisto já dizia, o cuidado que se deve ter com a informação enquanto não se tem uma formação. Por que era mantido em grupo fechado, passado de poucos para poucas pessoas? Justamente, se você não tem uma formação e capta a ideia, tudo existe um lado negativo, um lado positivo, né? Tudo tem um caminho. Você vai, se você não se trabalhar internamente, facilmente você se engana achando que um caminho está certo, no final ele está com base no seu ego, né? Nas coisas que você acha que são certas, no final elas têm um propósito para si mesmo. Então, se fala muito no cuidado para não alargar o conhecimento sobre um homem que não é profundo, que não está bem formado, né? Porque esse homem pode, tendo um mau caráter, né? Ele pode, com essa informação, potencializar esse mau caráter. Nós temos exemplos na humanidade de pessoas que estudaram muito, aprofundaram, entenderam como é que é o mecanismo mental e conseguiram, de certa forma, manipular uma humanidade, pessoas, né, país, enfim. Um deles a gente pode citar como o próprio Hitler, né, que tinha um grande conhecimento, mas entrou naquela ilusão e achou que aquilo ali estava certo. Por isso que o cuidado. Nós temos sempre que trabalhar humildemente no nosso conhecimento. Nunca
podemos dizer que somos donos da verdade absoluta e que sabemos já tudo, porque é um trabalho contínuo enquanto nós estamos nesse planeta, ninguém é dono da verdade absoluta, então nós temos que estar constantemente estudando, lendo, e tendo a humildade de saber escutar, treinar o nosso ouvido, escutar o que aquele outro tem ali na frente, o que ele está falando e o que a gente pode aprender e tirar daquilo ali como algo positivo. E, queira ou não queira, nossos clientes, né, as pessoas que vêm até nós, nos trazem grande aprendizado. Eu já aprendi muito com meus atendimentos. Então é uma troca justa, né? Porque todo o trabalho que a gente faz de pesquisa, de trabalho, e se a gente não tem aquela pessoa disposta a estar passando pelo processo, ela, de certa forma, faz parte, né, de auxiliar a cada vez melhorar mais. A nossa história da medicina foi assim, né? Tudo que foi sendo feito foi através da experiência em si, tá? Então, o caminho magnético, ele traz justamente isso. É o estudo e a experiência. Sem experiência, é a mesma coisa que jogar fora. Então, tudo que a gente vê aqui, ele deve ser experimentado. Quando a gente tem uma aula online, fica difícil fazer um trabalho de grupo, né? Então, o que eu aconselho? A pessoa que está estudando, ela crie o seu local, né? Algo que ela possa estar experimentando e praticando aquilo ali. Então, não fique só nesse caminho, né? Que a gente consiga espalhar e ter essa turma de praticantes e pessoas disponíveis a estar trabalhando numa ideia, né? Sempre com uma base sólida de compreensão, tá? Então esse Kybalion, ele tem os 7 princípios herméticos. Então os princípios da verdade são 7, né? Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente, dizia o Kybalion. Então, é o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, do ritmo, da causa e efeito e do gênero. Eu não vou entrar aqui com cada um, isso tá nesse livro, tá? Específico, tem pessoas também que já fazem estudo em cima disso aí. É só para dar essa introdução aqui para vocês, como é importante e da onde que vem a base do nosso estudo, tá? Por que tá o hermetismo relacionado a tudo isso? Então, nós vamos iniciar aqui falando de magnetismo pessoal e vitalidade. Primeira coisa, o primeiro princípio, a primeira coisa que nós devemos entender que é necessário existir a reintegração de todas as faculdades. Porque nós buscamos o equilíbrio, né? Se manter numa linha, na verticalidade, no equilíbrio, no estado de presença, para que eu possa desenvolver em mim as percepções. Então, se eu quero ajudar o outro a fazer esse processo, primeiramente passa por mim, né? Então, o primeiro princípio essencial é o desenvolvimento da nossa percepção e da nossa consciência. O segundo princípio é o aumento de energia através do uso de elementos naturais que cercam o homem permanentemente e no meio do qual o homem sempre existiu. E o terceiro princípio, que pode ser eventualmente alcançado somente após esses 2 primeiros já terem sido atualizados, né? Que é a renúncia do ego. Isso é muito importante a gente perceber e saber que se não houver essa renúncia do ego, nós não temos como tirar esse véu que encobre a verdade, né? Então, a maioria das pessoas que estão aqui nesse planeta, nós todos, né, vivemos constantemente encobrindo a verdade. Por quê? A ilusão, né, de tudo, dessa parte material que eu já citei, né, das coisas que as pessoas querem apresentar para o mundo, é simplesmente uma ilusão pura. Se você tirar as camadas e for de encontro com o teu eu, nada disso irá fazer sentido. Você vai perceber uma lição, algo, o motivo, a razão, né, da gente ser e estar aqui. Então, por isso que eu acho que a espiritualidade, a filosofia e a ciência devem caminhar juntas, porque dentro da espiritualidade vai trazer esse contexto em várias religiões, em crenças,
trazem uma linha de pensamento através de estudo e desenvolvimento para que você possa ir de encontro com esse ser divino que você é em si e como você alcança e se comunica com a divindade maior. Então, como nós estamos ligados uns aos outros, nós não estamos sozinhos, não caminhamos nessa percepção de solidão, porque nós dividimos, né, o externo com o interno. Mas na realidade a minha evolução é a evolução do todo. Quando eu passo a ser o exemplo, eu entendo e compreendo, eu ajo como um mecanismo nesse todo, e assim eu facilito o caminho também para as outras pessoas. Então, a renúncia do meu ego, eu me despir completamente e olhar e me perceber, ele vai passar por um processo de despertar, como as pessoas falam, né? E muitas vezes é doloroso. Então, quando o teu cliente vem para o teu consultório, ele traz um problema. Quando ele entra no estado focado e você caminha com ele, ele vai compreender que só através da observação da sua sombra, vamos dizer assim, né, do seu lado mais escuro, é que ele vai conseguir olhar para a luz. Então ele vai ter que olhar a parte que lhe cabe no tratamento, né? Aquilo que ele vê no outro é o reflexo daquilo que ele tem em si. O mundo trouxe para ele, atraiu para ele o que ele já vibra dentro de si, né? Então ele vai ter que passar por esse caminho da lama, se perceber na sua sombra, para poder abrir e perceber, agora eu tô vendo aqui o que é na real toda essa situação que eu tenho que aprender com isso. E com isso ele se liberta, né? Encontra a felicidade. Ele consegue viver mais o momento presente sem criar percepções futuras, ansiedade, coisas que, né, se distorcem da realidade. Então o que se acontece? Normalmente é a distorção da realidade. Em cima das crenças, das coisas que foram captadas pelo nosso inconsciente, né? Nós olhamos o mundo, nós temos esse mapa mental, nosso mundo, né? Mapa de mundo, ele olha a vida de acordo com o que a gente tem dentro de nós. Então, aí você passa a compreender os seus relacionamentos muito melhor. Você vai perceber que aquilo que você se incomoda no outro é algo que está ali dentro de você e é algo que você tem que aprender. Então, a filosofia, a forma de pensamento, criar essa forma de pensamento mais aberta, mais ampla, vai te facilitar a caminhar com o teu cliente também para fazer esse caminho de compreensão mais profundo. Então, aquele tripé evolutivo é importantíssimo para fazer todo esse processo, tá? Então, nós temos que entender o seguinte, vamos dizer que nós temos aqui um triângulo, né? A base desse triângulo, dessa pirâmide, né? Vamos dizer assim, a base daqui é onde nós estamos, é onde a gente vai trabalhar os nossos elementos, trabalhar o nosso equilíbrio físico, para que a gente possa, dentro desse equilíbrio, passar, né, essas camadas para ir para uma consciência maior, e aí eu posso expandir e perceber a luz da realidade. Então, a primeiro nível no desenvolvimento que a gente faz dentro do caminho magnético, das coisas que nós estudamos, é a consciência perceptiva, que nós temos que aprender a silenciar as concepções que nos impedem de ver o mundo, né? Então, a chave para isso é a partir das sensações primárias. Desenvolvimento inicial de presença, por isso que a gente fala tanto da presença, né? Então, nós vamos criar percepções, movimentar dentro das sensações externas, audição, visão, todas essas sensações que nós ligamos, né, com exercícios próprios para isso, que vão trabalhar os elementos dentro desse equilíbrio, para que daí nós saímos desses microtranses. A gente vai conseguir entrar nesse equilíbrio através do desenvolvimento dessas percepções, para ir subindo, se elevando e entrar aqui em cima nessa consciência, conseguir, né, abrir a consciência para algo mais elevado. Então nós vamos desenvolver a presença em diversos níveis. Então descobrir uma nova forma de olhar, né, para a realidade. Esses exercícios, eles incluem os exercícios no espelho, porque quando você direciona, se olha, observa, entra nesse estado, você começa a expandir, a entrar no estado
e a se perceber mais. Então é uma prática, como uma prática meditativa, né? Quanto mais você praticar, mais você consegue compreender como é feito esse processo de equilíbrio, tá? Então a meditação, por exemplo, ela tem que ser praticada todos os dias para se obter, chegar num nível para quem tem dificuldade, por exemplo, né? Então quanto mais se avança nessa pirâmide em direção à energia, mais se aproxima-se da quinta essência, né? Que é aquele algo que a gente quer se comunicar com essa energia maior. Então a quinta essência é um estado específico do ser, tá? Ele vai te dar a percepção do estado aqui, do aqui e agora, do presente. Então, se existe uma simbologia, né, sobre como que nós vamos estar nesse estado de presença constante, para que a gente possa ir para esse sexto sentido, se integrar nessa dimensão maior. É isso que Mesmer falava do sensório comum, por isso que ele fez a sociedade da harmonia, né, para que as pessoas fizessem esse processo, essas práticas para entrar, a ir em direção dessa ideia de poder observar esse outro sentido, esse algo a mais que no nosso dia a dia a gente se perde nisso com as coisas que acontecem, né? Que a gente está constantemente preocupado com algo ou fazendo coisas no dia a dia e se desliga completamente do seu eu, do seu próprio eu. Quando você praticar, começar a praticar isso, as suas ações serão mais assertivas, você passa a não reagir mais, né, a ter impulsos, né, por exemplo, eu grito com uma pessoa, eu faço algo e depois eu penso, por que eu fiz isso? Porque você não está integrado no seu eu, se comunicando com a parte que sabe mais, e sim apenas reagindo com gatilhos, né, que foram criados sobre crenças e experiências passadas, e aí você distorce, vê e sai do teu equilíbrio totalmente. Então, quando você pratica magnetismo, a ideia é chegar no magnetismo pessoal, é você estar no estado de equilíbrio tal que as coisas que acontecem do lado de fora não te incomodam mais, entendeu? Então, isso chama integração. É o objetivo de acordar, né, todas essas partes e entrar num nível maior, tá? Então existe a simbologia para isso, né? São comentados em livros, né? Sobre o tetractis, né? Coisas que se levam o objetivo de chegar nessa consciência divina, né? Onde não tem dualidade mais, onde você vai superar tudo isso, não vai ter conflito nenhum. Ali é onde está o contato com a sabedoria. Então, dentro da filosofia hermética, dessa parte onde se estuda, né, esse desenvolvimento do homem, eles falavam sobre tirar o homem, né, do chumbo e tornar ele ouro. Quer dizer, eu vou buscar a verdade nas leis, né, atrás de todas as leis. Eu quero chegar ao amor e à sabedoria, aquela pedra filosofal que é a própria filosofia, né? Eu entrar nesse estado que eu consiga perceber o mundo de um outro jeito que normalmente nós não fazemos, tá? Então, para esse processo eu tenho que trabalhar essa minha energia vital, né? Então eu trabalho o meu equilíbrio, onde eu passo a conseguir entrar nesse empoderamento mental, né? Entrar nesse meu poder mental para eu abrir minhas percepções e ir para essa consciência de si. Aí é que está essa pirâmide que eu vou fazer esse processo pelas práticas, né, que nós fazemos dentro do caminho magnético. Então, tanto no caminho magnético como o hipnoterapeuta Arqueus, a gente coloca esse assunto porque o desenvolvimento do terapeuta é essencial para ele ter como base no seu trabalho, né? Então, nós só podemos ajudar o outro quando nós temos ideia da evolução do ser. Então eu acho que se você que está assistindo quiser fazer um trabalho mais profundo, sair só de técnicas, né, e conseguir abrir a percepção para entender que tem algo a mais do que simplesmente pontuar, né, algo como mecânico na mente, então aí você vai estar trazendo um trabalho que eu chamo de
trabalho evolutivo, não é um terapeuta que se preocupa na evolução do ser, tá? Então, para isso nós precisamos ter essa base da filosofia também, né? Então, para a gente entender essas leis, né, o que está por trás dessa busca das leis, se a gente vê o mundo, né, as pessoas que estão aqui no nosso mundo, tem uma base de pessoas que elas falam muito de outras pessoas, né? Então a gente diz que é um homem vulgar. Ele fala mal, ele fala do vizinho, ele fala de pessoas, né? Quando a gente vai evoluindo, tem um homem médio que ele já fala de coisas, né? Vai falando das coisas, já sai de falar tanto das pessoas. E aí o homem superior, ele já fala de ideias, né? Então ele vai ter grandes ideias, trocar essa informação, perceber, observar, escutar o outro, né? Ele vai ter um equilíbrio maior. Então essa é a nossa ideia de trazer esse conhecimento para o terapeuta e para que ele possa atuar dentro da sua prática com o outro, tá? Então aí se encontra um sentido de vida em muitos dos problemas que são ilusões, né? No dia a dia elas desaparecem. Então desenvolver magnetismo é o mesmo que desenvolver vitalidade. É a nossa verdadeira natureza, né? Então, muitas vezes uma pessoa idosa tem mais energia do que uma pessoa jovem. E esse desenvolver, o que é? Quando você está no estado de presença e compreende esse estado integralmente, você vai se desprender de coisas que te levam às dores, né? Do seu corpo, o desequilíbrio de saúde, qualquer coisa assim. Então, essa base é necessária praticar para poder fazer esse desenvolvimento do magnetismo. Aí eu passo a atuar muito mais forte com o outro que está ali na minha frente, porque eu compreendo em mim, passa por mim as situações. Então aquela pessoa vai perceber em você, e eu posso estar atuando dentro do magnetismo de tratamento físico, né, fisiológico, ou também aplicando isso dentro da hipnoterapia, né, com um sistema de compreensão que vem em mim, eu passo a atuar no inconsciente do outro com mais facilidade, tá? Então, para desenvolver vitalidade, nós trabalhamos 3 subsistemas, que é a respiração, sistema nervoso, músculos, sistema digestório, glândulas, em particular as glândulas sexuais. Né? Nós trabalhamos esses 3 níveis para a vitalidade e precisamos também levar em conta os 2 lados do homem, tá? Então é necessário a gente entender o triângulo de base do trabalho com o magnetismo, que é eu cuidar da alimentação, da minha parte física, dos músculos, da minha respiração, das minhas glândulas, da minha energia, para eu trabalhar esse meu estado, que facilita eu estar nesse estado de presença, para que eu possa estar atuando nesses outros níveis, tá? Então aí se compreende, vai, né, pro estudo, para a compreensão daquele termo do caduceus hermético, né, que é um símbolo antigo que representa o trabalho das 2 partes do indivíduo. Então começa dos 2 hemisférios, o trabalho da nossa força vital, tá? Então é o símbolo das correntes aéreas de vida na respiração, que polarizam de um lado do corpo com o outro, e a parte de cima e abaixo do campo, em cada campo principal, com uma corrente positiva e negativa. Assim a energia da alma, o espírito desce através da mente e dos sentidos, tá? Então essa corrente de energia central polarizada do caduceu é representada, vocês já viram aquela, depois vocês vão ver ali, que é tem o desenho, né, que se vê muito por aí na medicina e outras. Então é aquela cobra, né, que vai se subindo, né, a esfera. Isso aí tem um sentido, que eu já vou falar sobre isso. Então quer dizer que nós vamos entrar nesse equilíbrio energético para que a gente possa expandir e perceber melhor. Então, a corrente da energia central, ela polarizada no caduceu, é apresentada como a principal corrente descendente, emanando o fluxo ultrassônico de energia, que é na verdade a alma do homem do seu corpo mortal, tá? Então, aí tem um conto, né, do caduceu hermético, do caduceu de Mercúrio, e vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, resumidamente, né, para que vocês possam entender.
Então ele está associado ao conhecimento hermético, os mundos entrelaçados do mais sutil ao mais concreto. Então dizia-se num conto que Deus Mercúrio passava por um lugar e haviam duas serpentes lutando entre si. Então ele coloca um bastão e essas duas serpentes se harmonizam e sobem pelo bastão e se verticalizam, tá? Então está associado dentro do alfabeto simbólico. A serpente rastejando são as energias do homem voltadas para a terra. É o instinto e o egoísmo. As serpentes subindo em algum lugar, elas demonstram quando, né, as energias se verticalizam, empurrando a consciência para cima, tá? Então esse é o símbolo do homem, composto por esses três mundos. Primeiro a esfera mais baixa, que é o corpo físico, cuja tônica é sobreviver e procriar. Daí tem o intermediário, que é o corpo psíquico, é mente e emoção, sem tônica nenhuma. Às vezes fica pulando, né? Feito louco, porque não aprendemos a educar nossas emoções e a nossa mente. E aí tem a parte de cima, que é o corpo espiritual, cuja tônica é atingir valores, virtudes e sabedoria. Tá? Então, para o homem se tornar uma expressão do seu eu superior, do seu eu maior, deveria aprender a dominar principalmente as emoções e a mente. E isso muitas vezes não acontece na prática porque não é nos ensinado a dar valor a perceber essa possibilidade. Então, quando o homem equilibra sua psique, o espiritual passa por ela e se manifesta no mundo. Aí se torna uma ferramenta na mão de Deus, seu próprio Deus interior, a sua essência. Aí você vai de encontro com essa essência. Quando se equilibra esses três mundos, é como se passasse um bastão no meio e a lei se estabelece. Aí vem dos céus à terra, cria uma ponte entre o céu e a terra, como se fosse o bastão de Mercúrio, né, que colocou ali as serpentes fizeram essa verticalização. Então o magnetismo como a fascinação, né, eles são ambos baseados em técnicas específicas, como também no desenvolvimento dessa força interior. E essa força ela é baseada na vitalidade. Então nós precisamos começar da base se a gente quiser se desenvolver como ser humano, tá ok? Então aí que entram os 4 elementos clássicos concebidos como estados diferentes de consciência. Esses 4 elementos básicos, que nós chamamos também de temperamentos, o ar, né, como estado gasoso, terra sólido, fogo plasma e água líquido, tá? Então, nós desenvolvemos, né, nós devemos, na realidade, experimentar em nós mesmos, como descritos em momentos diferentes, esses estados diferentes de consciência. Então, quando nós somos mais emocionais, nós podemos dizer que estamos mais no estado mental análogo à água. Quando nós estamos mais nos pensamentos, né, aqueles pensamentos agitados, aí nós estamos mais em ar. Quando nós estamos mais perto da nossa natureza espiritual, aí nós estamos mais em fogo. Quando nós somos regidos por apenas necessidades básicas, compulsões, vícios, aí nós estamos mais em terra. Então eu acredito que agora começa a fazer um pouco mais sentido, né, a relação dos elementos com o equilíbrio para que a gente possa expandir. Quando a gente está em desequilíbrio, não tem como fazer um processo de desenvolvimento correto e que você consiga chegar nessa verticalidade, né, de entender o teu processo no aqui e agora. Então, entendendo cada um desses elementos, o que ele representa, né, no desenvolvimento, que é a chave secreta que vai ajudar nesse estado central, que é muito útil para a prática do magnetismo. Então, para a gente só finalizar, para vocês perceberem um pouco mais, cada elemento desse vai ser trabalhado com exercícios específicos, tá? Então o fogo, por exemplo, ele representa energia, poder pessoal, força interior, né? Ele tá conectado com a chave luz e esse senso de sinal. Então existem exercícios específicos dentro
do caminho magnético, do que a gente faz, que utiliza o trabalho com luz, né? Então é bom a gente perceber durante o estudo o sentido da luz, né? O que se atua, como a gente faz exercícios, como se desenvolve. Então se utiliza muito a luz representando, tá? A água representa a intuição, o desprendimento emocional, está conectado ao movimento e com a luz da lua polarizada, luz refletida. Então tem exercícios de espelho, respiração, movimentos que utilizam a luz refletida também. O ar representa intelecto e força vital, então ele está conectado à respiração. Então vão começando a entender que cada exercício vai trabalhar um elemento em você para que você faça cada vez mais esse processo de equilíbrio interno. A terra está conectada com as sensações táteis, com os nossos ossos, então nós podemos tocar essa força com as tensões. Por exemplo, um exercício de relaxamento, onde a pessoa respira ou tensiona, solta, ela já está ali trabalhando também os elementos, tá? Então, cada elemento existe um exercício específico para aumentar essa força e fazer esse equilíbrio acontecer. Então, o fogo é a luz, a água, o movimento, luz polarizada, o ar, a respiração e a terra, a tensão muscular. Tá ok? Então, nós podemos desenvolver os 4 elementos, que são essas partes diferentes da consciência, de uma forma equilibrada, para assim poder ir além para esse nível maior de quinta essência. Né? Se vocês perceberem, isso tudo está também ligado com alguns desenvolvimentos de certas linhas, né, que se faz da Kundalini, práticas, né, que se faz por aí para que você entre nesse estado, né, e possa expandir a consciência. Então, essa prática ela é feita, você se desenvolvendo, você vai poder também utilizar todos esses exercícios com clientes, com pessoas, né, você pode fazer trabalhos de grupo, retiros, vivências, para que as pessoas comecem a compreender esse caminho interno e conseguir fazer o trabalho de expansão, né, da consciência com muito mais facilidade. Tá ok? Então eu introduzi aqui para vocês essa base, né, toda do que Mesmer lá atrás falava com o seu sensório comum, né, que é essa reconexão com a natureza, para que você possa criar essa percepção diferente do normal. Então, a quinta essência é algo natural. Todos nós, o homem, né, se distanciou disso, né? Então, de acordo com Mesmer, né, o acesso ao acessório comum consiste em um estado de harmonia, tá? Então, é conseguido através dessas técnicas referidas pelo termo de magnetismo animal. Então, o desenvolvimento disso é você se redescobrir numa dimensão mais natural, primitiva, onde você vai conseguir perceber as coisas sem estar com algo influenciando ou né, tendo uma barreira nesse processo, que você possa se reencontrar com o seu eu, tá? Então, o sensório comum, na opinião de Mesmer, seria como esse sexto sentido, para entender melhor, né? Ir de encontro com a quinta essência. Então, essa aula introdutória, ela vem trazer para vocês a ideia de que a chave básica, né, para obter o poder do magnetismo é justamente a gente compreender a ascensão energética do homem, a reintegração. Então eu vou fazer agora umas perguntas, eu quero que você feche os seus olhos e se permita pensar sobre o assunto, tá ok? Para você entender um pouco mais sobre esse caminho. Então, a primeira pergunta, feche seus olhos. Quantas vezes você já foi incapaz de realizar o que gostaria de fazer? Apenas pense, deixa vir o pensamento. A outra pergunta, quanto está realmente presente para si mesmo no curso de um dia? Quantas vezes pensamentos e ideias não desejadas atravessam na sua mente?
Apenas deixa vir. Em quantas ocasiões que você não foi você mesmo? E quão longe realmente você está de estar integrado? Essas perguntas você pode se fazer outras vezes. Talvez venham novas ideias, talvez não venham novos pensamentos. Então eu deixo aqui para vocês a ideia básica do que é esse desenvolvimento no nosso trabalho dentro do caminho magnético do hipnoterapeuta Arqueus. Então todo o trabalho que a gente faz é para te preparar melhor, para que você possa ser o exemplo, tanto na sua vida pessoal, quanto uma influência positiva no seu trabalho terapêutico. Gratidão por estar aqui. Eu espero que vocês venham até nós e façam parte da nossa grande família.